Esse é o programa História e nós vamos, antes de mais nada, agradecer José Alves por ter vindo ao programa. Nós vamos conversar hoje sobre a Argentina no século XIX, que é objeto do seu trabalho de pesquisa. Então, minha primeira pergunta, vamos dizer assim, aqui na série de programas História, nós estamos agora discutindo a história da América Latina no século XIX, Brasil e os nossos vizinhos. E nenhuma vez nós falamos ainda mais profundamente sobre a história da Argentina, falamos lateralmente. Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar é quais são as características principais, o que é o século XIX, qual é a coisa mais importante, as coisas marcantes do século XIX na Argentina. Bom, Mônica, primeiramente agradeço o convite e é um prazer vir aqui conversar e trocar algumas ideias sobre a Argentina. Uhum. Eu acho que a sua pergunta ela permite dizer que fica fácil localizar o principal evento como o processo de independência, a emancipação como uma ex-colônia espanhola e a consolidação do Estado argentino, porque também não é um processo tão automático e nem um processo tão simples. A diferença entre independência e formação do Estado, é isso que você está falando. Você vai ter, a Argentina vai ter algumas características, mesmo em relação a outros países que eram colônias da América Espanhola, bastante distintas, né? Por exemplo, você vai ter uma questão de uma guerra civil muito ampla, que vai demorar aí aproximadamente 50 anos, para você dizer que o território e que a Argentina se consolida tal como ou muito próximo daquilo que nós conhecemos na atualidade. Nós temos aí um mapa na nossa tela do vice-reino do Rio da Prata. Isto é como era quando era uma colônia espanhola, é isso? Isso. Como a Argentina era, maior que hoje. O antigo vice-reino do Rio da Prata, ele inclui os atuais estados do Uruguai, do Paraguai, um bom pedaço da Bolívia, né, e o interior da Argentina como um todo. Isso nos dá uma dimensão para entender quando a Argentina, ou quando Buenos Aires, mais especificamente, aí temos que falar de Buenos Aires e não de Argentina, né, quando Buenos Aires, que era a capital do vice-reino, se declara um cabildo aberto, ou seja, quando nós tivemos o sequestro, né, ou a prisão do rei, né, Fernando VII na Espanha, as regiões que estão aqui na América têm um impasse político a ser resolvido e jurídico. Devemos obedecer a um rei que não é o rei legítimo. Então, há uma teoria chamada do pactismo a respeito dos modos políticos de procedimento na cultura hispânica, que diz que quando o soberano não está, a soberania retroage ao seu povo original. Então, nesse sentido, Buenos Aires se declara cabildo aberto em 1810. E nós não temos uma figura de grande liderança, como, por exemplo, você vai ter no caso do Bolívar, no norte da América do Sul, e ainda mais diferente do processo mexicano. Então, diante disso, Buenos Aires se declara um espaço livre, então, portanto, eles querem encontrar uma alternativa e os caminhos pelos quais eles vão governar, né, e vão ter que debater sobre isso. Então, a grande novidade é fazer com que esse debate sobre a soberania e sobre a legitimidade chegue à própria população. Então, pega um pouquinho só. Nós estamos falando de que década do século XIX? Nós estamos falando de 1810, na primeira década do século XIX. Já logo no início. Exatamente, que é quando, por isso que eles celebram a chamada Revolução de Maio. A Revolução de Maio é exatamente de maio de 1810. Quer dizer, quando você diz que a soberania, que é na ideia hispânica, a soberania voltava ao povo, é como se fosse uma retroação daquele contrato, o contrato do Locke, do Hobbes, que dá o monopólio da violência para o Estado. É mais ou menos... A tradição espanhola tem outros juristas, né? Então, e outros nomes, claro. mas de uma forma similar é isso, ou seja, o poder está naquele que é o governado. Porque esta é a questão que nutre todo o debate da teoria política. Né? Ou seja, uma coisa é aquele que governa e que tem que ter capacidade de liderar, tem que inspirar a confiabilidade naquele. Porque ninguém governa apenas mandando e apenas impondo terror. Né? Você tem que ter outros mecanismos. Então, quando o soberano é substituído, é preso, etc., essa figura
que tem legitimidade desaparece e a soberania, então, volta ao povo original. Ou seja, se tivesse sido uma sequência natural, como, por exemplo, os hereditários, tudo bem, não teria porque o povo não teria direito de perguntar-se, a não ser se fosse situação extrema, de uma sublevação. Não sendo o caso, como foi o que aconteceu com a prisão de Fernando VII, então eles se perguntaram, o que vamos fazer agora? E é dentro disso, só para a gente voltar a entender um pouco este mapa, é que a Argentina, ou Buenos Aires, vai tentar. Porque quando Buenos Aires se declara que ela tem a liberdade para escolher o seu caminho político, outras regiões também têm. Então, outras lideranças interioranas, hoje nós chamamos de interioranas, também se perguntavam, e por que eu tenho que obedecer a Buenos Aires? E não... Porque eu também sou soberano, eu estou trocando... Também... Exatamente. É nesse sentido que você vai perceber, claro que eu estou aqui generalizando, que o processo é muito mais meticuloso, mas que vai permitir a emancipação do Uruguai, vai permitir a emancipação do Paraguai, vai permitir a emancipação de outros territórios que a gente conhece disso originalmente. Tá bom. Agora, a pergunta denotando a ignorância da pessoa. O Uruguai não era a província cisplatina do Brasil? Ele até era... 1825? Então, o Uruguai é um caso bem mais complexo, porque tem isso, mas ele também pertenceu, porque o fato dele ser anexado como província cisplatina dialoga com um período muito curto da história. Tá bom. Né? A identidade uruguaia, pela questão da língua e por outras temáticas, está muito mais associada com Buenos Aires. Tá bom. Então, é que para nós brasileiros interessa muito falar da questão cisplatina, tem uma relevância, mas o Uruguai, podemos dizer assim, que luta contra 3 domínios. Um ainda hispânico, espanhol diretamente, contra o dos descendentes da coroa brasileira, né? E contra a própria Buenos Aires. Muito bem. Tá bom. Eles se declaram tão valentes. Tá bom, muito bem. Então, essa é a situação em 1810. Mas aí você falou que teve uma guerra civil de 50 anos. Isso. Essa guerra civil é quem contra quem? Essa guerra civil é marcada por 2 grandes blocos, os unitários e os federalistas. Perfeitamente. Os unitários são aqueles que defendem a concentração do poder né, em torno, e aí a partir da cidade de Buenos Aires, e os federalistas que permitem, ou que pelo menos defendem, que as federações tenham maior poder. Federações, no caso, Córdoba, Isso, sei lá, Entre Mendonça, Rios, e assim por diante, Tucumã, assim por diante. Ora, então, seria um embate entre um Estado centralizado e um Estado pulverizado. Neste contexto, é importante que se diga, porque as pessoas comparam com o federalista norte-americano. O federalista norte-americano, que teria perspectivas mais liberais, de maior autonomia. Em tese, sim, mas na prática, o que nós podemos perceber é que os federalistas eram exatamente as lideranças caudilhescas mais perversas. Ou, pelo menos, foi assim que nós aprendemos a interpretar no embate, porque quem ganhou o jogo, né, depois do fim da derrotada do Rosas, né, Juan Manuel Rosas, que foi a principal liderança política. Do federalismo? Não, exatamente, do federalismo. E os unitários é um conjunto de pessoas que passa por um grupo de intelectuais e que esses intelectuais também chegaram ao poder após 1860. Então, isso tudo, tudo parece muito confuso, mas só para a gente simplificar. Os unitários defendendo que, a partir de Buenos Aires, eu poderia propagar ideários liberais, propagar o ideário de um Estado que atendesse certos princípios aproximados com aquilo que é a tradição, porque eles falavam, né, Estevão Echeverría, que é um grande literato, dizia que nós tínhamos que fazer 2 coisas, olhar os nossos problemas, mas acompanhar o progresso das nações. Então, tinha que olhar a Europa e olhar os nossos problemas internos. E, para eles, o poder unitário seria a forma de você combater os pequenos particularismos, os pequenos interesses que graçariam no interior do país. Então, por isso que os unitários seriam a voz mais progressista naquele momento, no contexto político da Argentina. E os federalistas, como você disse, os mais caudilhescos, consequentemente os mais atrasados. Como é que é a economia da Argentina nesses 50 anos aí? É uma economia agrária, né? É um país que basicamente depende do gado, né? Isso é um dado que perpassa todo
todo o século XIX, né? E que isso, e vai ser importante ainda no século XX, nos dias atuais, se a gente pensar que ainda é um país produtor de soja e de outros produtos derivados do campo, né? O campo ainda é muito relevante, porque também tem esse traço de que a Argentina tem uma concentração urbana muito grande do ponto de vista de pensar a grande Buenos Aires, pensar cidades no interior e imensos territórios despovoados ainda hoje, né? Então, isso dá para a gente entender a importância desses enfrentamentos e por que isso era uma causa, né, para esses caudilhos do interior. Tá. Agora, de 1810, então, até 1860, Freitas, essa coisa ficou... o país ficou sem governo? Como é que foi o cotidiano aí? Então, o país não ficou sem governo, né? Mas é interessante que se diga que desde 1810, essa é uma outra característica. Então, desde 1810 rompeu, o país é independente. Rompeu e aí estabeleceu-se uma junta de governo. Tá. E nessa junta de governo, composta por 3 pessoas, depois essa junta é ampliada, e aí nós vamos ter uma primeira tentativa de governo com o Rivadavia, para poder centralizar e organizar o Estado. Só que aí você vai ter a resistência por parte de outros... Esse primeiro governo é federalista ou é unitário? É unitário. Ou, pelo menos, ele é reivindicado pelos unitários. Tá né? bom. E aí nós vamos ter a grande figura política, que é o Juan Manuel de Rosas, que é um caudilho, que é governador da província de Buenos Aires, portanto, nunca podemos dizê-lo como presidente da Argentina, mas é ele que vai submeter todos os outros caudilhos e fazer a chamada confederação, que à época, né, chamada de Confederação Rosista, né? Confederação, então ele não era unitário. Ele não era unitário, tá bom. mas ele submeteu todo mundo. Aí aquelas coisas de como que a história ela é cheia de ironias, porque o líder federalista produziu o projeto unitário. De alguma maneira, o que o Rosas... Só que daí a questão, como que Rosas conseguiu isso? Como é que ele criou essa aliança com os caudilhos do interior? Como é que ele perseguiu? Como é que ele matou? E como é que ele foi fazendo destruir e apagar as outras lideranças? Né? Só que aí não é exatamente isso que eu estudo. O que eu estudo é exatamente a geração de intelectuais que tem uma oposição muito grande feita por estes escritores, literatos e pessoas que se reuniam, sobretudo em Buenos Aires, né, que ficou conhecida como geração de 1837. Essa geração, ela nos marca. Por quê? Ela deixou tudo registrado, então todos os discursos, a má imagem que nós temos sobre o Rosas, ou seja, o pior dos caudilhos, né, é porque a geração de 37 produziu esta imagem a respeito do Juan Manuel de Rosas, que foi governador de 1829 a 1852, tendo pequenos interregnos aí, mas é esse o período que ele dominou a cena política. Então... E a geração de 37 era, você disse... Estevão Echeverría é um deles, né? Que já foi citado. Ele escreve o primeiro conto das Américas, o conto El Matadero, que é um conto fascinante, eu recomendo a leitura, né? Porque ele faz no conto El Matadero, ele faz uma metáfora do que é a vida política na Argentina. Né? Você tem também, ele escreve o épico da Argentina, que é La Cautiva, né, que é exatamente o rapto de mulheres, né, pelo interior. E esse é um relato bastante interessante, porque é um relato fundacional, onde não sobrevive ninguém. Então, se você pensar que num relato fundacional, num poema fundacional, você não tem sobrevivente, você tem que perguntar o que é que eles estão dizendo com isso. E o que eles estão dizendo? Eu acho que tem uma hipótese de pensar que tem um vazio a ser preenchido, que tem uma história a ser conquistada, uma história que tem que ser feita dali para diante. Com isso, não estou dizendo que eu concorde ou que eu acho que não exista nada antes, pelo contrário. Mas é imaginar que estes literatos, ou este grupo, então, junto com ele, depois você vai ter Juan Bautista Alberdi, Juan Maria Gutierrez, e o principal nome que não participou da geração, porque essa geração se encontrava num salão literário, né, na cidade de Buenos Aires. Mas o principal nome, aquele que ficou mais conhecido, é o Domingo Faustino Sarmiento, que escreveu uma obra chamada Facundo. Facundo é um caudilho, né, e ele escreve Facundo, Civilização e Barbárie.
civilização e barbárie... É uma dicotomia. Passou a ser visto como uma dicotomia. E essa dicotomia que marca a história da Argentina, onde os unitários são o porta-voz da civilização e os federalistas porta-vozes da barbárie. Agora, as dicotomias, do ponto de vista da vida política, elas nunca são tão claras, a não ser no discurso. Porque uma coisa e outra vão acabar estabelecendo diálogos. E é por isso que também o texto do próprio Sarmiento fala civilização e barbárie, é aditiva. Naquele território convivem desejos de civilização e convivem experiências da barbárie. Não é civilização ou barbárie. Mas é esta maneira como foi sendo narrado e como foi sendo incorporado no debate político, né? Então, acho que essa dicotomia ela é muito sólida na maneira de você pensar uma Argentina, um país dividido, né? Essa é uma invenção discursiva, mas essa literária. É uma literária e política, porque este grupo literário, né, depois com Sarmiento, com o Bartolomé Mitre, eles chegam à presidência da República. Então, eles têm uma consolidação, o poder eles tiveram. É importante fazer isso, que é muita informação, mas pensar que quando eles escrevem, quase todos eles, eles têm 27, 28 anos. Sei. Então, são jovens mesmo, do ponto de vista, desafiando o governo e tentando interpretar outras situações. Né? Dizendo que o caminho de 1810 havia se perdido. Eles reivindicam o sentimento da libertação e reivindicam o sentimento da soberania em 1810. Só que, para eles, a soberania não vai existir e não vai funcionar se você tiver uma população, vamos dizer assim, tratada como ignorante. Então, diante disso, você tem um lugar de observação destes registros, e quase toda a história política ela é marcada por essa herança intelectual, por essa herança cultural que remonta à geração de 37. Então, a geração de 37 busca enfrentar o rosismo, enfrentar a experiência caudilhesca, mas não deixa de fazer, vamos dizer assim, eles não vencem apenas pelas armas, mas eles vencem principalmente pela pluma, principalmente pela escrita. Pela retórica, de alguma forma. E é essa retórica que dá o embasamento de pensarmos, inclusive, um país que constantemente, ou nós aqui no Brasil, pensamos, eles debatem tudo, eles discutem tudo, eles querem ter argumento, querem ter razão em tudo. Essa é uma sociedade do debate. Né? E essa sociedade do debate... Essa é uma marca mesmo, é uma marca no teu entender, como historiador, é uma marca dos argentinos. É uma marca dos argentinos. Que vem, pelo menos, do início do século XIX. Exatamente. A gente pode até pensar que tem um traço ainda hispânico, que também tem isso, mas que é reiterada, ou pelo menos dado um novo viés, nessa conotação dos intelectuais do século XIX, principalmente de 37. Tá bom. E por que você decidiu, entre os seus estudos, se dedicar a esse periódico chamado La Moda, que está na nossa tela aí? É um periódico, como ele se autodenomina, La Moda, vírgula, gacetim semanal, eu não sei falar castelhano, de música, poesia, literatura e costumes. E lá em cima está escrito, Viva a Federação. Então me explica, pois se o unitarismo não é a civilização... Exatamente, por ser editado. Então, La Moda é uma publicação muito efêmera, durou de novembro de 37 a abril de 38. E a geração é chamada geração de 1837, né? E eles vivem, portanto, no momento que está sendo publicado, quem governa é Rosas. Então, todas as publicações existentes têm que levar Viva la Federación. Isso é um indício de que, por exemplo... Da ditadura Exatamente. Rosas. Ou seja, de que maneira eles têm que escrever para poder falar e poder circular. Um dos editores, inclusive... o Corvalán, ele é o único que assina, porque quem participa desse periódico é apenas o Alberdi, o Gutierrez e o Corvalán. E o pai dele é um dos assessores mais próximos do Rosas. Era uma coisa assim, bom, vamos colocar o nome dele, porque não vai ter perseguição. E houve, porque o jornal
também desaparece. Tá né? bom. Ou seja, o semanário desaparece após 23 números. Quer dizer, esse filho do pai rosista ficou Não ali de significa- biombo, Isso, mas isso. não biombou muito. Não significou resolveu muito a questão. E o Viva la Federazione acontecia com todas as publicações que circulavam. Era uma exigência naquele momento. Tá bom. E ao colocar a moda, que acho que é a sua pergunta inicial, Pois é. por quê? Por né? quê? Porque existem tantos trabalhos que falam exatamente da importância literária e política dessa geração. Tá. Né? E eu, como historiador, sempre que via referências à moda, eu via referências, mas não via estudos sobre. Né? E aí, para mim, eu falei assim, bom, estudar a moda ou essa preocupação deles, então, homens do século XIX, jovens, mas que vão falar sobre penteado, vão falar sobre como as pessoas devem se portar. Pois é, lá então, é música, poesia, literatura e costumes. Então, porque eles tinham, um dos motes era assim, de que era necessário escrever para o povo. E um dos artigos e um dos textos eles vão colocar dessa maneira. Então, essa necessidade de escrever para o povo, quem é esse povo? Eles elegem dois públicos principais, jovens e mulheres. Então, a maneira de querer conquistar um outro extrato da opinião pública, um outro grupo social que estava tradicionalmente alijada da vida política. Então, era uma maneira de fazer, de fortalecer a pauta de que esses literatos e de que esses intelectuais da geração de 37, portanto, de inspiração liberal, estavam defendendo. Então, nesse sentido, eles vão de uma certa trazer... maneira, eles estão recrutando, formando tentando formar, por meio dessa publicação, formar essas pessoas. Isso, porque o periodismo é importantíssimo na história política da Argentina do século XIX. Tá bom. Né? Porque é evidente que é um texto leve, né? Então você se diverte muito lendo algumas coisas, né? Por exemplo, vai ensinar desde hábitos básicos, por exemplo, você não deve fazer visita sem avisar que vai fazer visita. Por favor. Então, por exemplo, daí ele relata uma situação, se me permite rapidamente, a primeira meia hora é uma tortura para quem recebe a visita de surpresa. Então está a senhora e a filha, né? Porque o homem foi buscar o outro homem para tratar de negócios. Sim. E aí a mulher, assustada, e fica colocando, dizendo que a filha faz piano, né? E aí o homem, querendo ser simpático, né, aquele que está visitando, né, vai perguntando o que a menina estuda, e a menina detesta fazer piano, né? E aí depois a mãe insiste tanto que a menina começa a tocar piano, né? Aquele piano desafinado. Aquela coisa e aí, horrível. Então, a meia hora seguinte é a tortura daquele que foi visitar, né? Então, para você pensar... Que ficou ouvindo, e tudo isso, a ou seja, menina. a maneira como ele vai colocando, Sei. dessa maneira cômica, inclusive como aparece aí, você vai percebendo que eles estão dando algumas lições. Tá bom. Porque para eles não estaria desvinculada a pauta política, literária e a pauta da sociabilidade, da maneira como as pessoas deveriam portar-se. Então ele critica muito como que o hábito dos argentinos, dos portenhos, porque é sobre Buenos Aires, chegarem atrasados à ópera, como é que eles conversam, seja no final da igreja, está na missa, está cochichando um com o outro. Então você vai vendo várias situações e, claro, tem momentos que eles são incisivos. Eles tentam disfarçar a pauta política, mas eles não conseguem, porque eles estão fazendo um jornalismo, né, ou um periodismo, melhor dizendo, né, de uma maneira muito enviesada. Mas tem um dos textos que fala assim, a moda, o que é moda? A moda é passageira. E a cor do rosismo é vermelho. Né? Fala assim, a moda hoje é vermelho, mas tal como as tendências ou as coisas todas mudam. Vão mudar. Então, eles trazem esse frescor, e isso é uma questão que, como historiador, me chama muita atenção, porque a nossa atenção quase sempre vai para os temas mais clássicos a respeito da política, a respeito da economia e mesmo na questão da história literária, que no caso argentino é fortíssimo. Isso também é uma peculiaridade. Não dá para pensar a história do século XIX argentino se não passar pelos cânones, pelas narrações literárias e o que eles produziram como imaginário, como projetos, né, e como referências que essa cultura e essa sociedade se volta, né, olha sobre ela mesma de tempos em tempos. Nós estamos no finalzinho agora, nós temos mais 4 minutos. O artigo seu que eu li, que é um capítulo de livro, você fala no vazio e na esfera pública, formação de uma esfera pública. Dá para você falar um pouquinho sobre isso, antes da gente terminar?
Claro. Mesmo que rapidamente. Para mim, o vazio, eu queria entender a dicotomia, como é que ela estava armada. Então, o que você diz é que a dicotomia está sempre presente, está sempre presente. Nesse embate até hoje unitarismo entre versus federalismo. Se eu chegar no século XX, vou pensar com outros nomes, como hoje peronismo, antiperonismo. Mas eu queria entender como é que surge a dicotomia. E aí, pegando esses textos literários, eu percebi, e pegando os textos de costumes, eu percebi que eles descrevem um vazio. Quando eu tenho vazio, eu tenho que fazer algo a ser preenchido. Então, ele quer preencher de que maneira? Então, não é que não exista um nada, mas tem algo que eles estão sinalizando para o futuro. E é aí que a necessidade, ou se eu pensar a questão da esfera pública, o diálogo que não seja apenas pelas instituições tradicionais do poder, né, da igreja, da universidade, mas que perpassa costumes. Então, diante disso, você pensar uma pulverização e a história passa a ser mais interessante ao perceber, inclusive, que às vezes, e no Conto El Matadeiro, isso fica bastante nítido, porque é simples pensar que o bárbaro está no interior e no Conto El Matadeiro, o bárbaro vive dentro da cidade de Buenos Aires, porque Rosas, a quem eles tanto criticam, El Matadeiro. É o dono do Matadeiro. Né? Tá bom. É o próprio carniceiro. Né? Então, ele é uma figura que surgiu em Buenos Aires e não surgiu no interior. Então, isso também é um dado importante e, por isso, a questão do vazio. Eu tento retroceder um pouco. E é a minha maneira de contribuir para um debate que já está consolidado. Né? Também acho que aí a curiosidade, porque cada historiador vai e tenta dar o seu pequeno toque diante de uma obra bastante ampla. Porque o que está consolidado, o que aparece na historiografia é essa contraposição entre civilização e barbárie, ou entre peronismo e não peronismo. Exatamente. Ou entre unitários e federalistas. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Mônica.